Aos 15 anos, sua mãe foi usada pelo inimigo para amaldiçoá-la. Daí em diante foi só ladeira abaixo. Assista, comente e Não, sabe? compartilhe. Mas mesmo assim, aí quando eu entrei 15 anos de idade, eu não aguentei mais a pressão. Um dia, o inimigo usou a boca da minha mãe, embriagada, olhou pra mim e pro meu irmão e falou assim: "Vocês vai desviar". E aquela palavra pegou com muito impacto sobre a minha vida, né, e a vida do meu irmão. No dia a gente até repreendeu, tá Misericórdia. repreendido em nome de Jesus, né? Mas de fato aquela palavra foi como se fosse uma palavra de maldição, né? Uhum. E a gente não conseguiu ficar muito tempo e primeiro caiu eu, depois veio ele. Né? Uhum. E depois, hoje ele ainda tá afastado dos caminhos do Senhor, mas eu creio que Deus vai trazer ele de volta, Amém, em nome de amém. Jesus. E aí foi aonde eu conheci, né, o mundo que eu não conhecia, Uhum. né? As drogas, bebidas, festas. Conheci o meu esposo em uma dessas festas aí, dessas feitas, com Uhum. 15 anos de idade. E aí então eu comecei a experimentar um pouco do mundo, do que era o Uhum. mundo, porque o inimigo me cegou. Ele me cegou a tal ponto que eu Sim. nem lembrava mais de Que um Deus. dia foi cristã. Não lembrava. Você sabe o que que é você ficar cego, surdo e mudo para as coisas de Uhum. Deus? Eu Sim. fiquei literalmente. Eu fiquei literalmente cega, surda e muda para as coisas do Senhor. A minha boca só saía coisa que não prestava, os meus ouvidos só queriam ouvir coisas que não deviam, e os meus olhos só queriam ver coisas que não provém ao servo Uhum. do Senhor ver, né? Uhum. Então eu comecei a experimentar drogas. Comecei com cigarro, porque minha mãe fumava, então eu ia para trás atrás da casa, né? Pegava os toquinhos de cigarro da minha mãe, começava a fumar escondidinha. E aí, às vezes, ela bebia em casa com. Teve uma certa feita que ela bebeu com uma amiga dela. Em casa, ela deixava os Uhum. vinho. Acho que não sei se é vinho seco, alguma coisa assim que ela falava na época. E aí, elas iam conversar para longe, eu ia lá e pegava e bebia. E assim eu comecei a desenvolver as coisas do mundo, Uhum. entendeu? E aí depois eu vim, fumei maconha. Depois eu comecei a ir pra festa fazer coisas que só Jesus pra ter misericórdia, Uhum. entendeu? E depois veio a cocaína. Cheirei a cocaína E bem nova, né? nova, com 15 para 16 anos. Uhum. E aí, então, onde eu conheci o meu esposo em uma das festas, a gente estava num grupo na época, o grupo até chamava Os Insônia. E Uhum. nesse grupo, o meu esposo, ele pegou e eu mandei uma mensagem nesse grupo falando, nossa, eu queria tanto ir para um frevo hoje, que na época a gente falava frevo, Sim, né? sim, igual na minha época. Vamos Eu pro falava, eu queria tanto freio. para um frevo hoje. Aí ele falou assim, então eu vou te levar, ué. Ele mandou mensagem no meu privado, já foi rapidinho ele, ligeirinho. Hum. Mandou mensagem no meu privado e aí minha mãe falou assim, não, você não vai sair. Porque até então minha mãe me proibia de fazer as coisas do Senhor. Eu falei assim, quer saber? Então, ó, né? Fui e falei assim, então vou viver as coisas do mundo lá fora pra ela ver como que é, porque eu tô tentando viver o certo, ela não quer deixar, então agora Uhum. vamos, né? Como se diz a expressão, vamos botar na bagaceira, né? Uhum. E aí foi aonde eu conheci o meu esposo e a gente foi pra essa festa. Até então eu não sabia quem ele era, não sabia quem ele era. E aí eu comecei a conhecer ele e depois eu fui descobrir que o meu esposo, ele era traficante da cidade onde a gente morava. Vixe, Ele cara, era era perigoso. Ele Ah, traficou por 10 anos, né? Foi 10 anos traficando, uhum. mexendo com tráfico, com porte de arma na época. Uhum. Coisa pesada, pesada mesmo, pesada. Só que até então, eu já tava conhecendo eles sem saber essas coisas dele, e eu comecei já a gostar dele. E eu falei, Uhum. agora não vou terminar com ele por conta disso, Aham. né? E até porque eu também já tava toda errada na história. Entendeu? Aí foi. E a gente começou a viver essas coisas do mundo lá fora. E ele começou a me apresentar mais ainda as Uhum. coisas, né, mais piores ainda, né, Aham. das coisas do mundo lá fora. E a gente viveu uma vida muito deliberadamente, né, Aham. no mundo lá fora. E eu lembro que a gente era freio de polícia. A gente não Uhum. podia sair de casa, que a polícia freava já, abordava a Para. gente e era uma surra. E toda vez Você era uma chegou a peia. apanhar de polícia? Ixi, só Não, Jesus já teve misericórdia. Foi Deus que teve misericórdia. Tinha uma certa feita, que eu até Hum. contei no outro lugar onde fui,
que o meu esposo, ele tava com porte de arma na época. Ele tava com arma, na verdade, né? Porte de arma, tava com arma na época. Uhum. E aí a gente tava indo pra uma festa. E nessa festa onde a gente tava indo, ele falou assim, tinha uns rapazes lá que tava se achando demais. Ele falou assim, não, tira foto da arma e põe no grupo. E naquela época não tinha aquele negócio de apague pra todos, Uhum. né? Hoje tem, naquela tem, época não não tinha, tinha. né? E aí eu peguei e postei a foto da arma na minha mão e postei no grupo. E no grupo tinha polícia infiltrada e nós não sabia. Justamente Nossa. no grupo dos Insônia, onde eu conheci ele. Aham. E aí foi, e quando foi que não, no outro dia, foi no outro dia ou foi na mesma semana, não lembro exatamente, mas na mesma semana. Aí eu era muito vaidosa ao extremo, assim, ó, que eu não dormia sem maquiagem. Por Uhum. isso que hoje eu sou liberta da maquiagem, porque é algo que foi uma libertação pra mim, né? Você não usa maquiagem de jeito nenhum. Nada. Pra não Já falar. já nós vamos falar sobre É. isso. Passa aí. Já já eu quero falar especificamente sobre isso. Então, assim, eu era muito, muito vaidosa. E aí eu lembro que a gente acordou 8 horas da manhã, eu falei assim pra ele, vamos levar pra me colocar os cílios. Porque tá marcado às 8h30, 9 horas, mais ou menos esse horário, mas a gente acordou Uhum. 8. Aí ele falou assim, então vamos. E ele me levou, e era no centro. Quando, de repente, que nós, a gente recebe uma ligação. E nessa ligação, um amigo dele, que hoje em dia não tá mais vivo, né? Justamente era dessa vida também. E aí ele ligou e falou assim: Mano, as polícias tá na porta da sua casa. Onde você tá? E ele falou: Tô longe. Eu tô longe. Aí ele pegou e falou assim: Não volta pra casa, não volta pra casa, porque senão eles vão pegar em vocês, eles vão pegar. E nós, por conta da arma que a gente tinha postado, né? Uhum. E aí a gente passou no banco, pegou o dinheiro de droga, né? Sacou um dinheiro e fomos pra Pirinópolis, pra pousar de Pirinópolis. Uhum. Aí nós pensamos com nós, vamos curtir, né? Deixa esses povo procurando nós. E vamos curtir a vida. E nós pegou e foi com a roupa do corpo, chegou lá, comprou tudo, alugou lá, uma pousada lá, a gente ficou lá nesses 3 dias nessa pousada, lá em Pirinópolis. E isso a polícia procurando a gente. Uhum. Tudo doido lá em Anápolis, procurando a gente, procurando. Quando foi que não? No terceiro dia da pousada, que era pra gente entregar a chave, mais ou menos, era meio-dia, ou era 11 horas, era pra gente entregar a chave. E aí, quando foi, a gente tinha arrumado tudo pra ir embora. Que a gente botar a mão na maçaneta da porta, alguém bate na porta. A gente pensou, é o caseiro, pra pegar a chave, né, da pousada, porque já deu a hora. Quando abriu. Quando a gente abriu aquela porta, aquele tanto de homem encapuzado, a casa caiu, a casa caiu, a casa caiu. Aí eu olhei assim, eu era debochada, eu caiu mesmo. Aí eu pensei comigo, caiu mesmo, agora nós estamos na benção pra ter que falar outra coisa, né? Uhum. E aí foi, e eles pegou e começou a torturar. Ali começou a tortura, tava longe de casa, de menor, Jepetaca. longe da minha mãe, ele longe da mãe dele, e a gente tava, minha mãe não sabia onde eu tava. Não sabe, eu era rebelde, fiquei rebelde, muito rebelde. Uhum. Eu fugia de casa, né, pra ir pras Meu festas, Deus. apanhava, e eu falava, não tem problema não, minha perna sara, no outro dia eu vou de novo. E eu era bem rebelde, hoje, né, eu já pedi perdão pra minha mãe por tudo que eu já fiz ela passar. Meu Deus. Então, e aí ali começou umas torturas muito pesadas. Eu lembro que eles começou a pegar o alicate, a torcer o meu mindinho com o alicate, meu mindinho é torto até hoje. Meu Deus do céu. E eles espremiam por cima da unha, me dava aquela sensação de desmaio. Mas mesmo assim, eu não entregava onde estava. Eu sabia onde estava a arma, mas eu não entregava. E cadê? E aí eu falei, eu não entregava. E aí eles começou comigo e depois começou com o Emerson. Aí começou a ir pro rumo dele. E eles bateu muito, muito nele. Eu lembro até hoje que eles colocam ele naquela posição de abordagem, né? E eles meteram uma bicuda bem no meio das pernas dele. Meu Deus. E foi uma bicuda que eu lembro que ele rolou no chão, assim, ó. Ai. Eu pensei comigo, nunca mais vai ter filho. Nunca mais, porque foi uma bicuda muito, muito, muito bem dada. Misericórdia. E a botina deles é o boot, aquele boot preto, né? E era CPE. Meu Deus. E eles é bem abençoadinhos, né? E aí eu lembro que eles começaram a bater nele e ele não, nada de entregar. Aí eles pegou a carteira dele e viu que ele era ex-basiano, ele já foi da base, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, já passou por todo tipo de tortura. E lá, né, tipo assim, pressão, né? Eles fazem o treinamento muito pesado. Na época, o treinamento deles era muito pesado, na época que ele fez, que ele formou, né? Sim. E aí, depois que ele foi inventar de entrar nessa vida, né? Sim. E aí foi que não. E aí eles começaram a bater nele. E aí, quando ele viu essa carteirinha dele, ele falou assim: Steve,
né? Que eles não falam o nome. Eles falaram, Steve, não vai adiantar bater nele, porque ele já passou por todo tipo de tortura. Então, vamos pro ponto fraco. Ah, meu irmão, quando eles falaram aquilo, eu tremi as bases e tudo. Meu Deus. Falei, agora lá vem meu lado de Lascou. novo. Eu falei, lá vem esse pro meu lado de novo, meu pai. Deus. E aí foi que não, Gabriel, eles pegou e veio pro meu rumo. E eles começou, eu usava piercing, eu tenho até um buraquinho aqui, ó, Uhum. do piercing que eu usava na época, e eu usava aquele de argolinha. Sim. E aí eles Eles arrancaram. puxou meu Ai. piercing com alicate. E puxou de uma vez assim, ó, que o trem chega abriu. E aqui é meio rasgadinho. Meu nariz é meio rasgadinho. E puxou, e cadê a arma? Cadê a arma? E eu não sei, eu não sei. E eu sabia, mas eu falava que eu não sabia. Porque quem tá nessa vida, você sabe como é que é. É. Ou você morre por um lado, ou você morre por outro, se você abrir a boca, certo? Se você quer Então, aguentar, você morre. Exatamente. Se Você tem que pensar milhões de vezes antes de entrar nessa vida, gente. Não faça isso. É a pior coisa que você faz na sua vida. É achar que a vida fácil é fácil. Não é. Não é. Você não tem paz. Você não tem paz. Não tem paz tanto física, porque é agressão o tempo todo quando a polícia pega, tanto psicológica, porque é o tempo todinho você tentando se defender, mas com a defesa que não vai te defender se não for Deus. Uhum. Se não for a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a gente não. A gente, né? Enfim. Então, ali, eles começou com a tortura e eles começou a ligar a taser, aquele aparelho que dá choque. Nossa. E aí, eles começaram a me ameaçar, só que eles não me deram choque. Eles me ameaçou com ela. Uhum. E falou assim, se você não falar aonde é que tá a arma, ou se você não convencer ele que você... Porque ele separou a gente, colocou ele na parte de fora Sim. e eu na parte de dentro, para ver se um não olhava pro outro e tentava ler, né, com o olhar, né? E aí, eles pegou e começou a ligar a taser e falou assim, se você não convencer que você tá levando choque, e se você não falar, a gente vai dar choque no seu seio. Aí eu falei, agora eu vou falar. Eu pensei comigo, agora eu vou falar. Só que eu não falei, eu pensei bem. Eu falei, eu não vou falar. Depois eu fiquei na minha mente, se eu falar, depois vai dar ruim pra mim. Eu vou sair daqui, mas vai dar ruim pra mim. Vou morrer de Eu todo vou morrer de todo jeito. Meu E aí eu Deus, peguei, e aí eu misericórdia. comecei a gritar, fingindo que eu tava levando choque. E eles ligavam, eu aparei, eu, e gritando. E aí ele foi e gritou lá de fora. Traz ela pra fora, não bate nela não, que eu vou falar onde tá. Traz ela pra fora, traz pra fora, que agora eu vou falar. Eu vou falar. Eles colocou eu perto dele. E aí começou a torturar eu na frente dele. Dava cada tapa na minha cara, eu ficava zonza. Meu Deus. Zonza. E eram uns misericórdia. negão de 2 metros, assim, ó, uns bichos grandão. Os tapas deles, eu falo nem pra você. Misericórdia. O tapa deles varava o meu rosto. Meu pegava. Deus. Era. E ser magrinha desse jeito, levando um tapa. Eu era mais magra ainda. É Porque mesmo? eu tinha o quê? 16 para 17 anos. Meu Deus. 16 para 17 anos. Sim. Então, aí eles davam o tapa no meu rosto e quase varava, assim, ó. A mão deles era muito grande, né? E aí, na frente dele, ele falava que ia falar e não falava. E eu olhando pra ele assim, tipo, fala, porque eu não vou falar nada. E aí, mas eu tava aguentando, né? Aguentando ali a pressão, porque tinha que aguentar, né? E aí Mas, foi. nossa, você foi cadeado, hein? Foi, pela misericórdia de Deus. Rapaz. E aí foi, até que por fim ele entregou onde estava a arma. E aí eles pegou e fizeram chamada de vídeo de Pirinópolis para Anápolis. E quando eles fizeram chamada de vídeo, a polícia já estava na nossa casa, dentro da nossa casa, lá em Anápolis, e a gente lá em Pirinópolis, e ele entregando onde estava a arma. A arma estava no rodapé da nossa casa. Meu esposo, toda vez que ele colocava a arma lá dentro do rodapé, ele passava ali cimentinho. Não tinha como ninguém descobrir que aquela arma estava lá. Entendeu? E aí eles foram encontrar, falou, agora nós vamos embora. Aí teve um amigo nosso, que é esse que eu falei que faleceu, e ele ligou e falou assim, Emerson, a polícia tá na sua casa. Ih, coitado, esses trouxa. Olha o jeito que ele falou. E eles com nós lá, fez ele atender e responder. Ele, esses trouxas, tá achando que você está aqui na cidade de Anápolis. Meu Deus do céu, Jesus do céu. E aí ele falou, você está aí em Pirinópolis aí, curtindo. E o Emerson, então tá beleza, mano. E aí ele só respondia assim, Aí eu acho que ele deu uma sacada. Ele, não, então depois, ele falou, então depois nesse fala, então, Meu e desligou. E aí a polícia falou assim, nós vai passar na casa desse engraçadinho. Nós vai passar na casa dele na hora que a gente estiver voltando. E aí, agora pronto. E na casa dele era biqueira na época.
E aí, né, agora, não, mas nós não ia entregar nunca. E aí, quando foi, ele falou, aí foi pra nós levar nós pra Anápolis. Quando nós estávamos no meio da estrada de Anápolis, eles falaram assim, agora nós quer saber cadê as biqueiras. Cadê as biqueiras? Aí eu falei, agora nós morre, porque isso aí nós não fala. Porque a arma até então era dele, né? É, Ele podia entregar, porque era podia dele, segurar, né? né? Podia segurar então. Agora entregar o Mas trem. aí o trem estreitou. E cadê as biqueiras? Cadê as biqueiras? Cadê as biqueiras? Não sei, nunca nem vi. Não sei, não Conheço. sei. E aí foi chegando perto de Anápolis, eles levou a gente pra Cascalheira. É um lugar lá onde acontece algumas coisinhas, Uhum. né? E aí eu pensei, Tipo o ah, Rio dos Macacos em Águas Deus me Lindas, né? livre As daquela. histórias, não sei se é verdade, mas que tem história, tem, né? Misericórdia. Aí levou nós pra essa cascaeira lá. Desceu a gente do camburão. Aí falou, aí eu pensei, agora nós vai. Minha mãe não sabe que eu tô aqui. A mãe dele, né, só pela misericórdia. Aí eu falei, vai morrer aqui e ninguém vai saber, né? E foi que não. Meu irmão. E eles começaram a torturar eu de novo. E tortura de lá e tortura de cá. E aí eles pegou um 38 cromadinho de dentro do camburão deles e colocou na minha mão. E falou assim, agora você vai matar ele. Porque se você não matar ele, você vai morrer. E era uma arma contra mim e o 38 cromado na minha mão. Aí eu Misericórdia. olhei para aquela arma e falei, eu vou morrer, né? Eu pensei, né? Vou morrer. Se eu não matar, eu vou morrer. Aí eu olhei pra polícia e falei assim pra eles, então vocês podem me matar, porque eu não tenho coragem de fazer isso. E eu falei, fui sincera mesmo com eles. Uhum. Falei, vocês podem me matar, porque eu não tenho coragem de fazer isso. E aí eles pegou o digital da minha mão naquela arma. E eles Nossa. começaram a fazer tortura psicológica. E eles falaram, vocês vão correr pro meio daquele mato, lá, a gente vai mandar bala em vocês e vai falar que foi troca de tiro. E aí eu peguei e falei assim, agora pronto, agora não é vai. Lascou. Aí eu falei, aí eu meio debochada ainda, né? Tá, já tava, já ia morrer mesmo, pensei comigo, né? Falei assim, não, se for pra matar mesmo, então, né, não vai dar o luxo de correr, não. Pode matar a gente aqui mesmo. Correr pra quê? Meu Deus. Vou eu morrer do mesmo jeito, né? Aí ele pegou uma bala e colocou dentro do 38. Uma bala Fez uma só. roleta russa. Roleta russa no Meu joelho dele. Deus. Ele fez no joelho dele essa roleta russa. Misericórdia, E misericórdia. ele fez umas cinco vezes, né? Umas 5 vezes. E meu esposo só com o olho fechado. Só esperando, né? Aquela bala bem no joelho dele. E aí, quando foi que não, ele falou, Steve, vamos acabar com essa palhaçada agora. E me levou pra frente do camburão. Só que nisso, eu ainda tinha a promessa do Senhor. Uhum. Ainda com uns 13 anos de idade lá atrás. Eu tinha uma promessa do Senhor. Aí o povo tem essa heresia, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim, viu, irmão? Sai debaixo da graça. Sai debaixo das mãos do Senhor pra ver se não morre. Sai debaixo da promessa. A Bíblia dá uma lista de heróis da fé e todos esses morreram sem terem alcançado a promessa. Todos. Então, assim. E aí foi, ele me levou pra frente do camburão. E aí ele apontou a arma na minha cara. Seria um tiro a queima-roupa. Uhum. É, na distância que nós estamos aqui. E aí ele destravou a arma. Ele destravou a arma dele mesmo. Não era 38, tá? Dele mesmo. Uhum. E aí ele pegou e na hora que ele destravou, eu olhei pra dentro do canto daquela arma, porque não tinha outro lugar pra olhar. Eu ia olhar pra onde? Uhum. E aí eu pensei em quem na hora? Deus. Deus. Meu Deus. Na hora que eu pensei em forte. Deus. Eu falei, meu Deus, me tira daqui. Porque no momento da dificuldade, né? É, aí você até o ateu lembra de Deus rapidinho, rapidinho. E é Glória mesmo. a Deus. E aí quando foi naquele momento, a arma disparou da mão dele. Meu Deus. A arma disparou da mão dele quando ele olhou pra trás e falou: olha, Steve, ela não tem medo de arma. Olha como ela encara a arma. E quando ele olhou pra trás, que ele olhou pra frente, a arma disparou. Irmão, foi o anjo do Senhor que empurrou aquela arma da mão dele. A arma veio, a bala veio aqui, ó, passou no meu Deus. ouvido. Eu fiquei zunindo Misericórdia, dessa orelha que misericórdia. minha uma semana. E naquele momento eu vi que Deus realmente estava ali comigo me Glória a livrando. Deus. Naquele momento. Aleluia. Deus é Deus mesmo quando a gente Não presta mesmo. não presta. Tenta usar mais o centro aí, ô Gabriel. Sim, vai. Então, ali naquele momento ali, ele pegou e fez uma cena toda de que tinha sido uma troca de tiro. Chamaram o SAMU, aquela coisa toda, pra poder tentar convencer o meu esposo que tava lá atrás que eu realmente tinha sido baleada. E ele mandou eu ficar em silêncio. E ele assustou. Até ele assustou. Uhum. E ele só fez assim pra mim, ó. Tipo, fica em silêncio, que agora eu vou fazer uma cena toda pra ele, entregar onde tá as biqueiras, né? Porque Uhum. como se eu tivesse sido atirada.
Mas naquele momento ele foi realmente Deus que me livrou. Eu vi que meus olhos não fechou em momento nenhum. Meu Deus. E aí, depois daquele dia, aí Deus começou a trabalhar. Aí o meu esposo foi preso. Ele foi preso algumas vezes. Você chegou a ser presa nessa Eu não cheguei a ocasião? ser presa. Eles Porque te eu era de liberaram menor. depois. Eu era de Você menor. era de menor. E pelo contrário, eles me deixaram na casa da minha mãe pra mim não dar depoimento que eles tinham me agredido. Ah, Né? verdade, né? Porque eu era Senão de eles menor. iam se dar mal. Entendeu? Então, e ali meu esposo pegou e foi preso. E foi justamente nessa pousada que eu engravidei do meu primeiro filho, Davi. Davi Foi. Miguel. Uhum. Meu Nessa Deus. pousada em Perinópolis. Você engravidou e seu Foi. marido ficou preso. Ficou preso. E quando Deus. foi que eu tava com 4 meses, 4 para 5 meses, foi aonde nós decidimos casar porque ele tava no presídio, não tinha como a gente se ver, e ele queria me ver, e aí a gente já tava junto, né? Uhum. Uhum. E aí minha mãe teve que assinar um papel, porque eu era de menor, Um casei com termo. 17 anos de Sim. idade, com 17 anos ali. É, da faixa etária de 15, 16, 17, eu vivi no mundão, Uhum. certo? E com 17 anos de idade, eu peguei e comecei a visitar ele no presídio. E eu falava, a gente até falava meio de Deus assim, mas não era aquele negócio, tipo, Deus nos livre, né? Deus nos guarde, quando a gente ia fazer as Uhum. coisas erradas. Mas teve um momento que Deus marcou um encontro com meu esposo dentro do presídio. Foi. Foi. Glória E a eu tava Deus. grávida. E eu lembro que eu fui numa igrejinha, não vou falar por ética, mas todo mundo conhece a irmãzinha do coque. Uhum. E eu fui nessa igrejinha e essa irmã veio marchando pro meu rumo. Meu Porque eu tava passando um Deus. momento muito difícil. Tava grávida, meu marido preso, né? Sim. E eu tava passando um momento de defamação na cidade naquele tempo. Uhum. Porque a gente era conhecido por conta dele, entendeu? Uhum. Então, ele era bem conhecido ali em Anápolis. Ele era, não, né? Sim. Então, a gente pegou, e eu, nesse momento difícil, eu pensei comigo, vou buscar Deus, de novo. Vou buscar Deus. E foi onde eu fui. Essa irmãzinha do coque veio marchando pro meu rumo. E falou assim pra mim, eu vou libertar o teu. Glória. Só que você vai receber uma ligação. Ela falou que eu ia receber uma ligação que muito iria alegrar o meu coração. Aí eu pensei comigo, não deve ser meu marido, né? Porque tá lá preso, eu recebi a ligação dele. Ele nunca me liga, só manda mensagem do radinho que tinha escondido na cela. Aham. Entendeu? E aí, quando foi que não? Eu recebi, de fato, uma ligação. No culto de manhã que ele foi. Lá dentro do presídio. Porque um colega de cela chamou ele e falou assim: vamos no culto que tem ali na sexta-feira? Aí ele falou assim: não. Aí ele falou assim: cara, os homens caem tudo endemoniado lá. Aí ele falou assim: se é teatro. Porque ele não conhecia de fato, né? Meu Deus. Ele falou: é teatro, mas é blasfêmia quando a gente, né, de fato não conhece, né? Abona as coisas, né? Sim, sim, com certeza, né? Então, ali ele pegou e falou assim: então vamos lá. Pois naquele culto, na sexta-feira de manhã, Deus marcou o encontro com meu esposo naquele culto, naquele lugar. Glória a Deus. E eu lembro que ele contando pra mim, o pastor colocava a mão na cabeça do primeiro. Caía que nem dominó. Tuf, 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 tudo endemoniado. E chegava nele e ficava em pé. Ele ficou em pé pra contemplar. E ele sentiu a presença do Senhor naquele lugar. Aham. Ele sentiu, e algo que ele nunca tinha sentido antes. E ele foi correndo pra cela, pegou o celularzinho escondido, coisa que ele nunca tinha feito, e me ligou. Aí eu pensei, me ligando? Deve ser o sargente, né? Pegou o celular dele, não vou Sim. atender. Ligou de novo. Aí ele mandou mensagem, me atende, sou eu. Aí eu fui e atendi, e eu falei, oi. Aí eu meio que assim, esperei falar primeiro pra depois atender. Aí ele falou, meu bem, meu bem. Aí eu, oi, o que foi? Aí ele, você não vai acreditar que eu vi aqui. Eu falei, o que você viu? Ele, Deus existe. Glória Começou a a gritar, Deus, ele existe mesmo, Deus, ele existe. E começou a falar repetidamente que Deus Meu existia. Deus, que bênção. E aí ele falou, quando eu sair daqui, eu quero mudar a minha vida. Glória a Deus. Ele falou, eu quero mudar a minha vida. E isso é para uma pessoa improvável, né? Pela sociedade, não poderia nem viver, que era um perigo, Não né? conhecia Deus. É um perigo para a sociedade realmente. perante a lei, né? Era um perigo para a sociedade, não poderia viver solto, tinha que ficar ali mesmo. E aí, e nisso já foi diversas vezes depois disso, aconteceu umas duas, ou foi uma ainda depois dessa vez? Ele ainda caiu no presídio de novo. Mas por quê? Rebeldia. Era crente Raimundo, pé na igreja e um pé no mundo. Ele ia pro culto, saía do culto, vendia droga.
Meu Deus. Ele ia pro culto, saía do culto, vendia droga. E Deus falou pra ele. E só que ele tinha feito um compromisso com Deus. Ainda Ele falou, dava o dízimo. dá. Ixi, era dizimista fiel. Meu Deus. Eu conheci um monte de cara que vendia droga e levava o dízimo ao pé. Eu falava, meu Deus. E ele levava. Misericórdia. Gente, a gente ri assim, gente. Não é se alegrando com as coisas do Não. passado, não. É porque é engraçado a história. Uhum. Né, eu falo direto que quando eu olho para a pessoa que eu era, provavelmente você, o Emerson, é da mesma forma. A gente olha para aquela pessoa que a gente era e olha hoje, a gente fala, não é a mesma pessoa, não tem Não condições, tem, não. não tem nada a ver, meu Deus, onde que hoje eu consigo? Eu tenho dó de peixe quando eu tô pescando, e antes eu tinha gosto de sangue, É sentia verdade. gosto de sangue na boca, com vontade de tirar a vida dos outros. Então hoje eu olho assim, eu falo, meu Deus, é uma mudança totalmente radical, né? Porque às vezes